E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, estou aqui na empresa em que eu trabalho, a Iresol Energia Solar. Como vocês podem ver, várias placas solares, os módulos fotovoltaicos, e me veio uma reflexão acerca de a gente ser novo e ter que se arriscar. E não somente a gente que é novo, mas também o ser humano em qualquer estágio da vida. E eu falo isso seguindo a minha experiência própria. Isso é até redundante falar isso, minha experiência. Pelo fato de eu ser novo, eu tenho 22 anos, acabei de fazer, fiz em junho, e vem na nossa mente a questão de você querer tudo ao mesmo tempo na vida. Você quer ter muito dinheiro, você quer ter uma casa, você quer ter uma moto, você quer se estabilizar. E aquele negócio, na vida, mesmo eu sendo novo, eu já aprendi essa lição. A estabilidade é uma ilusão, porque, na verdade, a gente vive instável o tempo todo. E por que eu falo isso? Mesmo apesar da pouca idade que eu tenho, eu sei que eu ainda tenho muita coisa a aprender, eu, graças a Deus, eu tive uma mente e tenho uma mente focada em progresso. O que significa isso? Muitas pessoas da minha idade que gostam de utilizar substâncias que não são listas, vamos dizer assim, né? Isso aqui, que eu não quero dizer, ou então gasta com coisas supérfluas, e assim, roupas caras, combos de bebidas, por exemplo, coisas de luxo, em vez de focar no progresso. E é justamente isso aí que eu entendi, que a gente que é novo, a gente tem que buscar cada vez mais se desenvolver intelectualmente, procurar ter conhecimento, porque a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E se a gente gastar com coisas em que o próprio sistema capitalista faz que a gente gaste muitas vezes sem realmente necessitar desses bens, a gente estagna na vida. Então, a questão de se arriscar é o quê? Eu estou trabalhando aqui no momento na empresa de energia solar, mas também estou aqui com um canal no YouTube, estou procurando aprender, porque eu faço curso de direito também, já estou aprendendo várias coisas no sentido de empreendedorismo, de vendas, de advogado, coisas que envolvem a questão do networking. Então, querendo ou não, eu não tenho o que perder porque eu sou novo, eu tenho que meter as caras, igual as pessoas mais velhas dizem, né? E é justamente isso. Muitas vezes a gente se estagna na vida porque a gente quer seguir, muitas vezes, o efeito manada. E é justamente o que a gente não pode seguir. Graças a Deus, eu conquistei com essa pouca idade, já tenho minha habilitação paga, já tenho minha moto, inclusive, eu estou olhando para ela ali no fundo, e graças a Deus eu agradeço, porque sei que isso é porque Deus permite que a gente faça. Deus dá ousadia para a gente, Deus dá coragem, só que a gente tem que ir atrás. Então, mobilei boa parte da minha casa, que no caso, casa é a minha kitnet, que eu tenho, mas não minha, né? Eu moro num apartamento que não é meu. E é isso, eu falo assim que eu tive que abdicar de muitas coisas, inclusive muitas vezes eu queria fazer alguma coisa e pelo fato de eu querer ter minha habilitação, ter roupas que muitas vezes eu estava necessitando e queria comprar e comprei, mas porque eu me organizei e não gastei com coisas que eu não realmente necessitava, graças a Deus eu consegui. Então, assim, a vida não é igual para todo mundo, eu sei, mas é aquela velha frase que a gente que o conhecimento é poder. Então, se o conhecimento é poder e a gente busca o conhecimento, a gente consegue obter, muitas vezes, o que vem por consequência disso, que é dinheiro. A gente vive nesse sistema capitalista que realmente vai ser dinheiro. E a gente, com essa pouca idade que a gente tem que meter as caras. Então, eu já tentei empreender e entendi como é que funcionava a questão do mercado. Eu tinha um carrinho ambulante de frente à faculdade em que eu estudo. E é justamente pelo fato de eu ter tido essa experiência com o carrinho que abriu muito a minha mente, porque eu sempre tive essa veia empreendedora. E foi por conta disso que eu comecei a conversar com as pessoas, a procurar me desenvolver, e as pessoas viram isso em mim. Então eu fico feliz porque, com base naquilo que eu sempre gostei de fazer e soube fazer, que era conversar, abriu-se as portas para mim. E no caso, a consultoria em vendas, a questão de você se comunicar, a questão de você fazer vídeos, é uma coisa que, querendo ou não, são todas as pessoas que fazem. Muitas pessoas têm vergonha, timidez e não conseguem. Então, eu fico muito feliz por conta disso. E quero passar isso para vocês, que mesmo o
o adulto, a pessoa idosa, ela não pode, a pessoa idosa, ela não pode se estagnar na vida, porque, querendo ou não, tudo que é bom na vida, a gente sente o friozinho na barriga. Se é com seu cônjuge, se é com uma apresentação em público, se é com uma venda que você vai realizar, se é com uma viagem que você vai fazer, aquilo que é bom dá o friozinho na barriga. E é aquele negócio, mesmo a gente buscando essa estabilidade que a vida não existe na realidade, a gente fica imerso nessa cultura de consumismo e muitas vezes do materialismo. A gente tem que buscar, obviamente que eu busco, cada vez mais obter vantagens lícitas e não ilícitas, porque muitas pessoas querem fazer coisas que não são corretas para obter um dinheiro fácil e muitas vezes isso é prejudicial futuramente. Então, é isso que vem na nossa realidade que a gente que é jovem tem que optar. A gente tem que saber que o tempo que está a nosso favor é realmente a coisa mais importante que a gente tem. Depois da nossa vida e de Deus, nosso tempo. Então, era isso que eu queria falar para vocês e, com base nisso, quero cada vez mais compartilhar minha rotina, mostrar como é que é a rotina na faculdade, como é que vão ser as minhas metas futuramente. E quero compartilhar com vocês cada vez mais como é que eu estou gravando com esse microfone, como é que eu estou gravando com esse tripé. E é isso, quero que vocês me ajudem, me deem dicas, porque eu quero compartilhar aquilo que eu sei e também quero aprender, até porque é uma via de mão dupla. Eu posso aprender, mas também posso ensinar alguma coisa que seja útil para você. Tá certo, pessoal? Valeu! E é esse mais um vídeo. E você pode deixar a sugestão aqui nos comentários, tá bom? Que se você, obviamente, der uma sugestão que eu achar que é boa e pertinente, vou fazer. E deixe também sua sugestão de como fazer os vídeos melhores, ou se você gostou desse vídeo, tá bom? Eu estou aberto a críticas, a sugestões, porque é isso que a gente, como ser humano, tem que fazer. Criticar, mostrar a solução, e é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.